paz do Senhor. Hoje eu quero falar ao seu coração sobre algo que todos nós enfrentamos em diferentes momentos e circunstâncias da vida. O medo. Sim, todos nós já sentimos medo. Uns mais, outros menos. Mas a verdade é que ninguém está isento dessa sensação, que muitas vezes nos paralisa, nos faz perder o sono, nos impede de avançar, sonhar e até mesmo de viver a plenitude que Deus preparou para nós. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e consiga lembrar agora mesmo de situações em que o medo tentou ou ainda tenta dominar o seu coração. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo do novo, medo do desconhecido, medo das notícias ruins, medo de não dar conta, medo de não ser suficiente, medo das mudanças, medo da solidão, medo do amanhã. São tantas as faces do medo. O medo é como aquela sombra que aparece quando a luz diminui. Ele se aproveita das nossas fraquezas, incertezas e vulnerabilidades. Se instala nos cantos escuros da alma e muitas vezes cresce de maneira silenciosa, até se tornar um gigante diante de nós. E é nesse ponto que precisamos voltar nossos olhos para a palavra de Deus, porque ela nos mostra, repetidas vezes, que o Senhor não deseja que vivamos presos ao medo, mas sim libertos e firmados na fé. Quantas vezes ao longo da vida você já deixou de fazer algo bom porque teve medo? Quantas oportunidades deixamos escapar? Quantos sonhos ficam guardados na gaveta? Quanta alegria perdemos, simplesmente porque o medo falou mais alto. É sobre isso que vamos tratar hoje. Como podemos vencer o medo? Não pelas nossas próprias forças, mas pela fé, aquela fé que nasce em Deus, se alimenta da sua palavra e se fortalece na comunhão com o Senhor. O que é o medo? O medo, por definição, é uma emoção natural, criada inclusive por Deus para nos proteger de perigos reais. É aquele alerta que faz com que não atravessemos uma rua movimentada sem olhar, que evita que toquemos em fogo, que nos faz tomar cuidado com situações desconhecidas. Porém, quando o medo sai do controle, quando ele cresce além do necessário, ele deixa de ser um mecanismo de proteção e se torna uma prisão, uma cadeia invisível que limita nossas escolhas, nosso crescimento e até mesmo nossa comunhão com Deus. A Bíblia reconhece o medo como algo presente na vida humana. Lá no começo, em Gênesis, depois que Adão e Eva desobedecem a Deus, o primeiro sentimento que eles experimentam é o medo. Eles se escondem porque ouviram a voz do Senhor no jardim. Ou seja, o medo entrou no coração do ser humano logo após o pecado. Ele passou a ser uma das principais armas que o inimigo usa para tentar nos afastar de Deus, para bloquear os nossos passos e impedir que vivamos plenamente os planos do Senhor. Medos que nos paralisam. Vamos ser sinceros, vivemos em um tempo de muitos medos. Medo das doenças, medo da violência, medo das crises econômicas, medo do desemprego, medo das perdas, medo das incertezas políticas, medo do fracasso, medo de não corresponder às expectativas dos outros e, principalmente, medo do desconhecido. Às vezes, esses medos são tão grandes que nos impedem até de sair de casa, de fazer novas amizades, de tentar algo diferente, de mudar de rota, de começar um novo projeto ou de aceitar um novo desafio. Você já percebeu como o medo se alimenta das nossas dúvidas? Quanto mais duvidamos, mais ele cresce. O medo é como um monstro que vai ganhando força à medida que deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar apenas nas nossas próprias capacidades. E a verdade é que, quando confiamos apenas em nós mesmos, ficamos vulneráveis porque somos limitados, falhos, inseguros, e é aí que o medo faz a festa. Mas eu quero que você preste atenção nisso. O medo não é o plano de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo escreveu, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Veja que interessante, Deus não nos entregou um espírito de medo. O medo, quando domina, não vem do Senhor, mas das circunstâncias, do pecado, das dúvidas e, muitas vezes, das mentiras que o inimigo planta no nosso coração. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha só que promessa maravilhosa. O próprio Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, Ele é contigo.
Quando entendemos e cremos nessa verdade, o medo começa a perder força, porque não estamos mais sozinhos, mas caminhamos lado a lado com o Senhor dos Exércitos. Pense agora nas situações em que Deus, repetidas vezes, diz ao seu povo: não temas. Essa expressão aparece mais de 300 vezes na Bíblia, em diferentes contextos. Quando Abraão teve medo do futuro, Deus disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, com o povo apavorado, Deus disse: não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Quando Josué foi chamado para liderar o povo na conquista de Canaã, Deus disse: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando Maria ficou perplexa com a notícia de que seria mãe do Salvador, o anjo disse: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E poderíamos citar muitos outros exemplos. Agora, pare e pense, por que Deus repete tanto essa ordem? Porque Ele sabe que somos frágeis. Ele conhece nossa estrutura, sabe que o medo bate à porta do coração e nos ensina pela sua palavra que não precisamos viver dominados por esse sentimento. O antídoto para o medo não está em negar que ele existe, mas em aprender a olhar para ele através da lente da fé. A fé se revela como o grande poder que se levanta diante do medo. Não é a ausência do medo, mas uma decisão interior de confiar em Deus mesmo quando as emoções se agitam, quando as circunstâncias parecem fugir do controle, quando as notícias tentam roubar a paz e quando o coração sente insegurança. Olhar para Deus é escolher crer que Ele tem a última palavra, que Ele é maior do que os maiores temores humanos. No passado, Davi enfrentou o gigante Golias, enquanto todo o exército de Israel permanecia paralisado pelo medo. Apesar de sua juventude e inexperiência militar, Davi enxergava com os olhos da fé, certo de que o Senhor estava com ele. Sua força não estava em si mesmo, mas em Deus. E no Salmo 56, versículo 3, ele expressa: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. O medo veio, mas a confiança foi maior, e isso é fé. O que diferencia quem avança daqueles que ficam parados não é a ausência de medo, mas a confiança em Deus que impulsiona o passo, mesmo em meio ao temor. A fé é alimentada diariamente. Cresce quando a palavra de Deus é ouvida, quando o coração se volta à oração, quando as promessas do Senhor são lembradas e quando os milagres do passado são trazidos à memória. Não é um sentimento, mas um posicionamento, uma convicção interior que escolhe crer. Quando tudo parece contrário, mesmo quando o peito se aperta, mesmo quando a lógica diz não, mesmo quando a tempestade se apresenta, quando as forças parecem faltar, não é preciso ser forte o tempo todo. Deus, em sua bondade, se apresenta como aquele que é forte em lugar do fraco. Nos evangelhos, a história de Jairo revela um pai desesperado, sua filha à beira da morte, o medo invadindo o peito, a dor e a dúvida tentando tomar conta do coração. No caminho, ao receber a notícia da morte da menina, Jesus olha para Jairo e simplesmente diz: não temas, crê somente. É assim que a fé se apresenta, um convite para crer. Ainda que tudo pareça perdido, ainda que as circunstâncias sejam duras, ainda que a lógica pareça não enxergar saída. Crer é um ato de vontade, é escolher entregar o controle, é permitir que Deus seja Deus em todas as situações. Entre os maiores medos da humanidade está o medo do futuro. A ansiedade, as preocupações, o peso das incertezas tentam roubar a alegria do presente. Jesus, ensinando sobre o valor da confiança, convidou seus ouvintes a olharem para as aves do céu, para os lírios do campo, lembrando que o Pai cuida de todos os detalhes, conhece cada necessidade e nunca falha. O convite de Jesus é para não se inquietar com o dia de amanhã, pois a cada dia basta o seu próprio desafio. Descansar não é deixar de agir, mas confiar que mesmo agindo, é Deus quem governa todas as coisas. A fé que se fortalece na adversidade é a fé que conhece o caráter de Deus. Não se trata de mágica, nem de pensamento positivo, muito menos de autoajuda. Trata-se de confiar em quem Deus é, acreditar que Ele permanece bom, mesmo quando tudo à volta diz o contrário. Essa fé segura firme as promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem ruir. O exemplo de Daniel na cova dos leões, dos 3 jovens na fornalha, de Paulo e Silas louvando no cárcere, revelam pessoas comuns vivendo situações de medo, mas sustentadas por uma confiança maior. Eles permaneceram firmes e viram a fidelidade do Senhor se manifestar no tempo certo. Não é necessário temer as adversidades, pois elas se transformam em oportunidade para o crescimento da fé, em cenário para milagres e testemunho do cuidado de Deus. O apóstolo Pedro afirmou que toda ansiedade pode ser lançada sobre Deus, pois Ele tem cuidado de cada um.
Essa confiança permite descansar mesmo em dias de incerteza. Fortalecer a fé para vencer o medo não é uma jornada solitária, mas uma construção diária. Alimentar-se da palavra de Deus é essencial, pois é pelo ouvir a mensagem que a fé se renova e cresce. Orar com sinceridade, expondo diante de Deus os sentimentos mais profundos, faz parte desse processo, pois Deus entende cada emoção e acolhe cada temor. Recordar os livramentos do passado acende a esperança, pois aquele que já fez grandes coisas é o mesmo que continuará cuidando no presente e no futuro. A caminhada junto de pessoas que compartilham da mesma fé traz encorajamento e sustenta o ânimo. A comunhão entre irmãos fortalece, inspira e ajuda a manter os olhos fixos no Senhor. Declarar as promessas de Deus em voz alta, especialmente nos momentos em que o medo tentar se impor, é uma forma de fortalecer o espírito. A adoração, mesmo em meio à tempestade, libera a fé e enfraquece o poder do medo. Na presença de Deus, todo temor perde força. No fim de tudo, fica a certeza: ninguém está sozinho na luta contra o medo. Deus está presente, sustentando, renovando, protegendo, conduzindo cada vida à vitória. O medo pode surgir, mas não precisa prevalecer. A última palavra sempre será do Senhor, que é fiel para cumprir tudo o que prometeu, levando cada um além do medo, pela força da fé. Na jornada da fé, os dias difíceis não desaparecem apenas porque alguém decidiu confiar em Deus. A vida apresenta desafios, perdas, dores e situações inesperadas que frequentemente trazem à tona antigos medos ou geram novos. Ainda assim, a presença de Deus se faz real em cada detalhe, e a promessa permanece de que jamais se está sozinho. O medo pode até surgir como sombra nos momentos de incerteza, mas a luz da confiança dissipa toda a escuridão. A fé autêntica não é construída em dias de calmaria, mas principalmente quando o coração é provado. A cada adversidade superada, a confiança se aprofunda. As promessas divinas se tornam ainda mais preciosas. Quando no meio do vale alguém percebe que o Senhor continua caminhando ao lado, não se trata de negar as emoções, mas de reconhecer que mesmo em meio à tempestade, existe refúgio seguro no Senhor. As Escrituras relatam diversas vezes em que o medo tentou paralisar pessoas escolhidas por Deus. Moisés tremeu diante da missão de libertar um povo inteiro. Josué hesitou ao assumir o comando de Israel. Gideão se sentiu o menor dos menores. Elias se escondeu numa caverna após um grande milagre. O próprio apóstolo Paulo admitiu ter passado por fraquezas, temores e lutas em sua caminhada. Entretanto, em todos esses relatos, o fio condutor é a fidelidade do Senhor, sempre pronto a renovar a coragem, restaurar o ânimo, levantar o abatido e abrir caminhos de vitória. Mesmo hoje, um mundo marcado por tantas notícias negativas, por insegurança, por crises e mudanças tão rápidas, a fé permanece como âncora firme. As promessas do Senhor não se abalam. O amor de Deus permanece o mesmo. Nenhum perigo, nenhuma dificuldade, nenhuma ameaça é capaz de afastar alguém do cuidado do Altíssimo. Como está escrito, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muitas vezes o medo começa com um pensamento pequeno, um questionamento silencioso. E se não der certo? Ou e se eu fracassar? O inimigo aproveita esses momentos de dúvida para tentar semear ansiedade, angústia e paralisia. Porém, quando se volta para Deus em oração, mesmo que com poucas palavras e lágrimas sinceras, há consolo e força renovada. A voz suave do Espírito Santo traz paz e lembra que não existe batalha impossível para o Senhor. Quando a fé é colocada em prática, pequenas atitudes se transformam em grandes vitórias. Um passo de coragem para perdoar, uma decisão de recomeçar, um pedido de ajuda, um louvor mesmo em dias cinzentos. Cada gesto que nasce da confiança no Senhor é uma resposta ao medo. Deus honra aqueles que ousam crer, que não desistem no primeiro obstáculo, que persistem em buscar sua presença mesmo quando tudo parece dizer o contrário. A caminhada de fé é marcada por altos e baixos, mas a direção permanece certa. Seguir em frente, sabendo que Deus cuida de cada detalhe. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. A cada noite, seu consolo envolve o coração cansado. O medo pode até visitar a mente, mas não encontra morada permanente onde a fé faz morada. A palavra de Deus continua viva e eficaz toda vez que um texto sagrado é meditado. Uma promessa é lembrada. Uma oração é feita com sinceridade. O medo é enfraquecido. Não existe segredo.
fórmula mágica ou atalho. É relacionamento com Deus, dia após dia, passo após passo. É confiar mesmo sem ver, caminhar mesmo sem entender, descansar mesmo no meio da tempestade. Assim, a fé se mostra maior que o medo. Não porque não existam ameaças, mas porque Deus é maior que tudo o que pode assustar. No final de cada desafio, quando alguém olha para trás, percebe que foi sustentado o tempo todo. O Senhor esteve ali em cada detalhe, providenciando força, abrindo portas, enviando pessoas certas, trazendo respostas e renovando a esperança. Na presença de Deus, a paz supera toda a compreensão humana. Mesmo quando tudo parece instável ao redor, a segurança vem de saber que Ele governa o universo e cuida de cada um com amor incomparável. Não importa o tamanho do medo, porque o poder de Deus é infinitamente maior. E quem confia no Senhor jamais será confundido, jamais ficará desamparado, jamais será derrotado pelas tempestades da vida. O medo, por mais real que pareça, não pode resistir à presença constante daquele que confia no Altíssimo. Caminhar pela fé é trilhar um caminho seguro, ainda que invisível aos olhos. É permanecer firme mesmo nos dias de fraqueza, porque o Senhor é a fonte de toda força, consolo e vitória. Seguir em frente, mesmo quando o medo tenta apertar o peito, é exercício diário de confiança. O medo pode se apresentar em diferentes estações da vida. Na juventude, diante das escolhas do futuro. Na vida adulta, em meio à responsabilidade de sustentar uma família, tomar decisões, enfrentar perdas e desafios financeiros. Para muitos, o medo é silencioso, mas constante, rondando pensamentos à noite, trazendo inquietação, tirando o sono, roubando o apetite, levando a uma sensação de solidão, mesmo rodeado de pessoas. A fé não ignora as dificuldades, mas escolhe encará-las com um olhar voltado para o Senhor. Assim como Pedro, que andou sobre as águas enquanto fixava o olhar em Jesus, cada vez que alguém permite que o foco se perca nas tempestades, o medo se torna maior e os pés começam a afundar. O segredo está em olhar para Cristo, não para o vento ou para as ondas. Enquanto o olhar estiver fixo nele, é possível caminhar mesmo em meio às impossibilidades. Em muitos lares, o medo se manifesta nas preocupações com os filhos, na insegurança diante das mudanças do mundo, na dúvida quanto ao futuro das próximas gerações. São pais e mães clamando a Deus por proteção, por livramento, por sabedoria para orientar. Nessas horas, lembrar-se das promessas de Deus é um alívio. A palavra afirma que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Mesmo quando tudo parece fora do controle, existe um Deus que vela, que vê, que se importa com cada detalhe da vida de seus filhos. A caminhada cristã nunca foi sinônimo de ausência de problemas. Pelo contrário, Jesus advertiu que no mundo haveria aflições. Porém, a diferença está em saber que a presença do Senhor é permanente e que, independentemente do que aconteça, Ele continua segurando cada um pela mão. A cada oração feita no silêncio, a cada lágrima que escorre sem ser percebida, Deus está atento, recolhendo, renovando forças, derramando graça suficiente para o dia de hoje. Muitas vezes é necessário relembrar que a fé não é apenas para os momentos de vitória, mas principalmente para os dias cinzentos, para as noites escuras, para as fases de silêncio e aparente demora. Fé é persistência, é continuar crendo, é recusar-se a ser dominado pelo medo, é declarar, como o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa presença transforma a atmosfera, muda a realidade interior, traz conforto onde havia angústia, esperança onde só existia desânimo. A história do povo de Israel, ao atravessar o deserto, revela muito sobre a dinâmica do medo e da fé. Diante do mar à frente e dos exércitos do Egito atrás, o pânico tomou conta, mas Deus ordenou, diga ao povo que marche. O passo de fé abriu o caminho no meio das águas. Em vários momentos da jornada, o medo do amanhã, da escassez, dos inimigos, tentou prevalecer, mas Deus sempre se revelou como o Deus do maná diário, do cuidado constante, do milagre inesperado. Quantas vezes a mente humana imagina cenários de derrota, de falência, de abandono, quando na verdade o Senhor já preparou livramento, provisão e resposta? Quantos medos nunca se concretizam e mesmo assim consomem energia, roubam alegria, minam a saúde física e emocional? Por isso o convite da palavra permanece: lançar sobre Deus toda a ansiedade, confiar de todo o coração e não se apoiar apenas no próprio entendimento.
Em cada geração, Deus levanta testemunhos de pessoas que venceram o medo pela fé. São histórias de quem enfrentou diagnósticos difíceis, mas escolheu confiar e experimentou cura. De quem passou por perdas irreparáveis, mas encontrou consolo sobrenatural. De quem recomeçou após falências, rejeições, traições, mas nunca deixou de crer que Deus podia restaurar. Esses exemplos não são apenas inspiração, mas prova viva de que em Deus o impossível se torna realidade. No ministério de Jesus, muitos se aproximaram dele carregando medos profundos. O leproso temia o isolamento e o desprezo, mas foi tocado e purificado. A mulher do fluxo de sangue tinha medo da vergonha, mas foi restaurada publicamente. Os discípulos, mesmo andando ao lado do mestre, temeram o vento forte e as ondas, mas ouviram sua voz acalmando a tempestade. Até mesmo Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, temeu a condenação, mas recebeu perdão e foi restaurado para liderar o rebanho. O medo pode fazer alguém duvidar de si mesmo, dos outros e até de Deus. Mas a fé é como um farol na noite escura, mostrando o caminho mesmo quando tudo parece invisível. É escolher confiar quando não há garantias humanas. É persistir na oração quando a resposta parece demorar. É proclamar louvor quando a alma sente vontade de calar. A fé não precisa ver para crer, ela crê para depois ver. Caminhar por fé significa abrir mão do controle e deixar Deus ser Deus. Significa dizer sim ao seu chamado, mesmo sem entender todos os detalhes, mesmo sem saber onde o caminho vai dar. O medo grita que é arriscado, mas a fé sussurra que Deus é fiel. O medo tenta impor limites, mas a fé expande horizontes. O medo prevê fracasso, mas a fé já antecipa a vitória. Mesmo que a trajetória seja marcada por altos e baixos, mesmo que a vida seja feita de estações de alegria e outras de dor, Deus permanece. Ele é o Deus dos vales e dos montes, das madrugadas e das manhãs. Em cada ciclo existe propósito. Em cada desafio existe uma oportunidade de confiar mais profundamente, de crescer espiritualmente, de experimentar o amor que lança fora todo medo. O medo pode vir travestido de prudência, cautela ou bom senso, mas quando ultrapassa o limite do equilíbrio, precisa ser confrontado com a verdade do Evangelho. O Senhor prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa é suficiente para dissipar qualquer temor, para garantir segurança mesmo nas tempestades mais ferozes. Nos momentos de fraqueza, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ele consola, levanta, fortalece e reaviva a esperança. Mesmo quando as palavras faltam, a presença de Deus é suficiente para acalmar o coração. Cada novo dia traz consigo novas misericórdias, novas chances de recomeçar, novos motivos para continuar confiando. Assim, cada passo dado pela fé é uma resposta ao medo. Cada decisão de amar, perdoar, servir, compartilhar, adorar é uma vitória contra as vozes contrárias. O Senhor não abandona os que o buscam. Ele faz florescer esperança no deserto, faz brotar água da rocha, faz abrir portas onde só havia muros. Em todo o tempo, Deus permanece fiel. Não há razão para temer o amanhã, pois o Deus que segurou a mão no passado, que esteve presente no presente, já se encontra no futuro, preparando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A vida de fé não é um caminho de ausência de medo, mas uma caminhada de superação diária, uma jornada de confiança progressiva, um testemunho vivo de que o amor de Deus é maior do que qualquer sombra. No final de cada história marcada por fé, existe uma marca de gratidão. É olhar para trás e perceber que os maiores aprendizados vieram nos momentos de crise, que a fé amadureceu nas lutas, que o coração se aproximou mais de Deus nas noites de aflição. No céu, cada lágrima será enxugada, cada pergunta terá resposta, cada medo terá sido vencido. Até lá a caminhada continua e o convite permanece: viver pela fé, de glória em glória até o dia perfeito. Na escola da fé, cada experiência vivida se transforma em lição. Os desafios ensinam que o medo não precisa ser um fim, mas pode ser o ponto de partida para encontros mais profundos com o Senhor. Nas situações onde parecia não haver solução, muitos descobriram que a fidelidade de Deus é mais forte do que qualquer incerteza. Em noites silenciosas, enquanto o mundo dormia, corações foram visitados pela paz que excede todo o entendimento. O medo ainda tentava rondar, mas a certeza da presença divina era maior.
firme como uma rocha inabalável. Crescer na fé é reconhecer que não se caminha sozinho. Deus que nunca falha, sustenta em meio aos tropeços, renova as forças no meio da fraqueza, inspira coragem quando tudo parece perdido. Ele fala ao coração, muitas vezes sem palavras, apenas pelo toque suave do Espírito, trazendo à memória as promessas, reacendendo a chama da esperança. Quem aprende a confiar não é poupado das tempestades, mas é preservado dentro delas. O segredo nunca esteve na ausência de problemas, mas na certeza de que, em toda e qualquer circunstância, há um Deus que vela por cada detalhe, que transforma perdas em novos começos, que usa cada situação para aperfeiçoar o caráter, ensinar humildade, forjar mansidão e amadurecer a confiança. A fé genuína não é algo que se ostenta para impressionar outros, mas sim um refúgio secreto entre a alma e Deus. É na solidão do quarto, no silêncio do coração, no lugar onde ninguém mais vê, que as batalhas contra o medo são vencidas. Uma oração sincera, uma lágrima silenciosa, um versículo recordado no momento exato, tudo isso são sementes de fé lançadas no solo da vida. Deus vê cada uma, acolhe cada uma, responde a cada uma a seu tempo. E quando menos se espera, o impossível acontece, o caminho se abre, a porta se escancara, a resposta chega. Quantos testemunhos se formam nos bastidores da existência? Pessoas que pensavam estar sozinhas, mas foram surpreendidas pelo cuidado do Senhor. Famílias restauradas, vidas transformadas, sonhos ressuscitados. A mão de Deus age com ternura, desfazendo os nós do medo, restaurando o ânimo, levantando os caídos. Cada história contada, cada vitória celebrada, cada lágrima recolhida, compõe a grande sinfonia da graça. Mesmo nos dias em que a fé parece pequena, é suficiente para mover montanhas, pois a força não está no tamanho da fé, mas em quem se crê. Deus honra os pequenos começos, valoriza as orações simples, recebe os louvores frágeis. Ele não exige perfeição, mas entrega. E quanto mais se entrega, mais se percebe que o medo perde espaço, que a esperança cresce, que a confiança amadurece. No correr do tempo, é fácil esquecer das vitórias antigas, das respostas já recebidas, dos livramentos passados. Por isso é importante trazer à memória tudo aquilo que pode dar esperança. Relembrar o que Deus já fez, contar as bênçãos, enumerar os feitos do Senhor. Isso não é nostalgia, mas combustível para enfrentar os novos desafios. Quem se lembra do que Deus fez ontem, enfrenta o amanhã com mais coragem. Quando o medo vier com força, quando a angústia apertar, quando o futuro parecer incerto, o convite da palavra permanece: olhar para o alto, buscar a presença, esperar com paciência. O Senhor nunca se atrasa, Ele chega no tempo certo, faz tudo novo, surpreende com sua criatividade, revela caminhos onde não havia trilha. Na companhia do Altíssimo, o impossível deixa de ser obstáculo. Portas que pareciam fechadas se abrem, sonhos antigos ganham nova vida, situações perdidas se transformam em vitórias, o que era vergonha se torna dupla honra. Deus é especialista em transformar histórias. O medo então já não dita as regras. Ele pode até sussurrar, mas já não domina. O coração aprende a descansar. A alma encontra repouso. A mente silencia as dúvidas, porque o amor de Deus lança fora todo medo. No cair da noite, quando tudo parece mais escuro, a promessa de Deus é de companhia constante. Ele nunca dorme, nunca descuida, nunca se esquece. Nos dias bons, agradeça. Nos dias maus, confia. Em todos os dias, adore. O louvor tem o poder de dissipar as trevas, de atrair a presença, de fortalecer a alma. No final de cada jornada, quando o tempo passar e as lembranças forem a bagagem, será possível ver que cada momento de medo foi superado por causa da graça de Deus. Cada crise foi vencida não pela força do braço, mas pela mão do Senhor. Cada passo, mesmo vacilante, foi sustentado pelo amor que jamais falha. E se restar alguma dúvida, basta olhar para a cruz, para o sacrifício perfeito, para a vitória já conquistada. Por isso, siga em frente, um dia de cada vez, com um olhar fixo em Jesus. O medo pode vir, mas a fé caminha junto. O medo pode gritar, mas a voz de Deus é mais forte. O medo pode tentar paralisar, mas a promessa do Senhor impulsiona. O medo pode escurecer o caminho, mas a luz da presença dissipa as trevas. Não desista,
Não volte atrás, não se entregue ao desânimo. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele prometeu estar com você até o fim. Afinal, resta uma certeza tranquila. Nenhum medo é maior do que o amor de Deus. Nenhuma ameaça é mais poderosa do que sua presença. Nenhuma noite é tão escura que a luz do Senhor não possa clarear. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhuma oração é em vão. Nenhum sonho é esquecido. O Deus que chama pelo nome, que conhece cada detalhe, que cuida com zelo, permanece ao seu lado em todos os caminhos. Assim, cada respiração se transforma em adoração. Cada dia é mais uma oportunidade de confiar. Cada vitória é motivo de gratidão. O medo já não é senhor, mas servo. O coração já não é refém, mas livre. A jornada já não é solitária, mas conduzida pela mão do Pai. A vida é vivida não sob o peso do temor, mas sob a leveza da fé. E quem aprende a viver assim descobre que, de glória em glória, o medo vai ficando para trás, enquanto a confiança cresce, floresce, amadurece, porque, em Cristo, a vitória é certa, sempre. E assim a caminhada continua dia após dia, em passos de fé, sem pressa e sem pausa. Porque quem anda com Deus aprende a confiar mesmo, quando não vê a saída. O medo até pode tentar fazer morada, mas quando a confiança está bem alicerçada no Senhor, não há vento, tempestade ou adversidade que consiga derrubar. O segredo nunca foi negar a existência do medo, mas nunca permitir que ele tenha a última palavra. No silêncio das madrugadas, quando os pensamentos são mais intensos e o coração parece mais vulnerável, é ali que se experimenta a profundidade do cuidado de Deus. Ele visita cada quarto escuro, cada alma inquieta, cada lágrima derramada em segredo. Ele entende os temores que nem mesmo ousamos compartilhar, os receios que preferimos esconder. Deus não se assusta com a nossa fragilidade, não reprova o nosso choro, não rejeita a nossa fraqueza. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais, com consolo, com paz, com renovo. Há uma promessa para cada estação da vida, um socorro para cada crise, uma resposta para cada oração sincera. O medo nunca será maior do que o Deus que cuida, nunca será mais profundo do que a graça que restaura. Mesmo que o caminho pareça estreito e o horizonte se mostre turvo, Deus continua escrevendo histórias de superação, traçando planos de paz, preparando novos capítulos para quem não desiste de confiar. Olhando para trás, percebe-se que os maiores avanços não vieram dos dias fáceis, mas dos dias de luta. Os músculos da fé crescem sob o peso das provações. A sensibilidade à voz de Deus aumenta. Quando tudo mais silencia, a maturidade espiritual nasce do enfrentamento dos próprios medos. Quem aprende a se levantar após cada tropeço descobre que a força não está na ausência de quedas, mas na disposição de recomeçar sempre. A graça de Deus é suficiente para cada manhã. Ele renova a esperança a cada amanhecer, fortalece as mãos cansadas, cura as feridas invisíveis, restaura a confiança e prepara oportunidades inesperadas. Nada do que acontece escapa à sua soberania. Nenhuma dor é desperdiçada, nenhum medo é inútil quando é colocado diante dele. O Senhor sabe transformar a ansiedade em oração, o desespero em louvor, a dúvida em certeza, a espera em crescimento. O tempo de Deus não é o mesmo que o dos homens. Muitas vezes é preciso aprender a esperar, a confiar sem entender, a descansar sem enxergar. O tempo de espera, longe de ser desperdício, é campo fértil, onde a fé cria raízes profundas. Deus não apressa processos, mas trabalha em silêncio, moldando o caráter, alinhando propósitos, preparando o coração para receber o novo. A cada novo dia, a graça de Deus está disponível para vencer mais um medo, superar mais um desafio, atravessar mais um vale. O segredo é não caminhar sozinho, não tentar suportar o peso das preocupações sem repartir com o Senhor. Quando a carga parece pesada demais, é hora de entregar, de lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada detalhe. A confiança amadurecida pela experiência ensina que Deus nunca falha. Ele abre caminhos onde não há saída, envia provisão onde parecia impossível. Acalma a tempestade com uma palavra, restitui o que foi perdido, levanta do pó aquele que foi humilhado, honra quem permanece fiel. O medo não resiste ao toque do amor divino, não suporta a luz da presença do Altíssimo, não sobrevive onde há adoração sincera. Por isso, não é preciso se envergonhar dos dias difíceis, das noites de luta, dos momentos de dúvida. São justamente nesses dias que se conhece melhor o Deus da esperança, o Consolador, o Príncipe da Paz.
Ele sabe cuidar do que é impossível para as mãos humanas. Ele recolhe as lágrimas, fortalece o espírito, renova a visão. O que parecia fim se torna recomeço. O que parecia perda se transforma em ganho. O que era medo se converte em testemunho. A vida de quem confia nunca é desperdiçada. Mesmo que o mundo não perceba, mesmo que outros não compreendam, Deus vê cada esforço, cada passo, cada renúncia, cada lágrima. E Ele recompensa. A sua fidelidade se manifesta de geração em geração. Os testemunhos se multiplicam, as histórias de superação se espalham, a fé se espalha como perfume no vento. Olhando para o futuro, não é preciso temer o que virá. O mesmo Deus que sustentou no passado, que esteve presente no presente, já habita o amanhã. Ele prepara caminhos, alinha encontros, cuida dos detalhes, derrama favor e graça. Cada dia é presente, cada respiração é prova de que há propósito. Cada amanhecer é convite à confiança. A fé não elimina o medo, mas o coloca em seu devido lugar, sob os pés daquele que já venceu todas as coisas. Por isso a caminhada prossegue. Um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma escolha de confiança a cada manhã. O medo pode até sussurrar, mas a voz de Deus sempre será mais alta. Ele diz: não temas, eu sou contigo. Essa palavra ecoa nos vales, ressoa nos montes, alcança o mais íntimo do coração, reacende a chama da esperança e sustenta até o fim. E ao fim da estrada, quando tudo for silêncio e o cansaço quiser tomar conta, haverá uma última certeza: valeu a pena confiar. Deus esteve presente em todos os momentos, em cada detalhe, em cada vitória e até mesmo em cada lágrima. O medo foi vencido não pela força humana, mas pela força do Deus vivo, que faz infinitamente mais do que tudo o que se possa pedir ou imaginar. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, agora e sempre. Em Cristo, somos mais que vencedores. Não há medo capaz de apagar a luz da fé. O amor de Deus lança fora todo temor, e a vida assim vivida é testemunho do poder de um Deus que nunca falha. Ó Pai, Tu és aquele que conhece o mais íntimo do nosso ser. Tu vês cada lágrima que cai em silêncio, cada angústia que nem conseguimos expressar em palavras. Quantas vezes caminhamos sobrecarregados, pensando que estamos sozinhos, quando na verdade Tu sempre estiveste ao nosso lado, segurando a nossa mão, renovando as nossas forças. Senhor, pedimos que a Tua luz venha dissipar toda a sombra de medo. Que a Tua presença cubra cada lar, cada família, cada vida que agora se coloca diante de Ti. Toca, Senhor, nos pensamentos, renova a esperança, levanta os que estão abatidos, fortalece aqueles que estão cansados da caminhada. Que o Teu amor preencha cada vazio e cure cada ferida. Que o Teu Espírito Santo traga a paz que excede todo o entendimento e que todo medo seja agora lançado fora pelo poder do nome de Jesus. Abençoa, Senhor, quem sofre por antecipação, quem teme pelo futuro, quem enfrenta crises, lutas ou solidão. Que o Teu cuidado seja sentido de maneira sobrenatural. Que a Tua palavra encontre solo fértil em nossos corações e que possamos sempre nos lembrar de que não estamos sozinhos, como está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, ajuda-nos a descansar no Teu cuidado, a entregar os nossos dias, a confiar mesmo quando não entendemos, a louvar mesmo quando o medo bater a porta. Renova-nos com Teu poder. Que o Espírito Santo seja o nosso consolo, nosso conselheiro, nosso amigo mais próximo. Enche-nos de coragem para avançar, de fé para perseverar, de amor para suportar todas as coisas e de esperança que não morre jamais. Colocamos nas Tuas mãos o nosso presente, o nosso futuro, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa casa, a nossa mente, a nossa saúde, tudo o que somos e temos. Que a Tua vontade se cumpra acima de tudo, que a Tua glória se manifeste em cada detalhe, que o Teu nome seja exaltado por meio das nossas vidas. Que o Senhor, que venceu o medo, a morte e o pecado, nos faça também vencedores, mais do que vencedores, em todas as coisas. Que saiamos desta mensagem fortalecidos, encorajados, prontos para enfrentar qualquer tempestade, certos de que jamais estaremos sozinhos. Assim oramos, certos de que ouvimos a Tua voz nesta noite, certos de que o Teu amor nos acompanha, certos de que a vitória já é nossa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.